E aí está ela. Boa noite, tudo bem, Gabriel? Tudo bem? E você, Rafa? Como que você tá? Tô bem. Rafa, obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do projeto e perguntar, bora conversar? Bora conversar. E obrigada a você por ter me convidado. Imagina, um prazer ter você aqui no projeto. Rafa, eu queria começar te perguntando, quando foi que surgiu o interesse, de onde surgiu o interesse pela medicina veterinária? Era uma coisa que você já queria há muito tempo? Então, na verdade, medicina veterinária não era minha primeira opção de curso. Eu sempre gostei muito de física no colégio, mas nunca fui muito boa em exatas, o que me impediu de ir para a área de exatas, né? E aí eu sempre gostei muito da área da saúde também, e eu queria muito estudar medicina, biomedicina ou veterinária. Comecei Ah, cursando medicina, mas me descobri depois na veterinária. Eu sempre amei animais, tudo quanto é animal. Já deixei minha mãe louca em casa, com coelho, com pássaro, com gato, com cachorro. Já tive todos os tipos de animais e sempre gostei bastante de cuidar mesmo dos animais. Então, eu realmente me encontrei na área, mas não era a minha primeira opção, não. então não era a sua primeira opção. Digamos que acabou sendo até um acaso que você entrou na medicina veterinária, mas foi aí que você acabou se encontrando, não foi isso? Isso, exatamente. Tá certo. E você já está há quantos semestres no curso? Já está no final, né? Estou no oitavo semestre, vou pro ano que vem é meu último semestre, é meu último ano de faculdade. Tem 2 semestres, né? Mais um de aula e um estágio obrigatório e TCC. Ah, sim. Então no ano que vem você já conclui o curso, é isso? Isso, final do ano que vem eu concluo o curso. Perfeito. E nesses 8 semestres que você está aí estudando, que você está aí aprendendo sobre essa profissão que é tão bacana, o que que você aprendeu de mais importante? O que que você acha que foi o mais importante que você conseguiu absorver, aprender nesses 8 semestres que você está aí na faculdade? Eu acho que assim, não tem algo específico que seja o mais importante, mas a gente aprende que os animais, na verdade, que acabam cuidando da gente, não a gente que cuida dos animais. A gente cuida, trata, medica, faz o possível para que os animais estejam bem, mas a gratificação é de ter os animais por perto. Eles ajudam a gente a enxergar tantas coisas boas, sabe? É bom para nossa saúde mental e eu acredito da nossa troca de energia com os animais. Eles são seres puros e esse é o maior aprendizado, E né? dizem Eu sempre, né, que ter questão de matéria, todas são extremamente importantes. Então, não tem algo que eu aprendi na faculdade que seja mais importante que uma matéria que seja mais importante que a outra. Todas são relevantes. Ah, tá certo. E uma coisa que você falou é bem importante, né? Muita gente diz que ter um animal, né, em casa, ter um bichinho em casa, é como ter uma pessoa da família, né? E Sempre faz bem, é sempre bom ter uma companhia bacana junto e ter um animalzinho de estimação em casa, faz bem até para a saúde da gente mesmo, né? Faz bem até para a sim, para saúde da gente mesmo. a saúde. Rafa, na sua opinião, só gostar de animais, só ter o apreço pelos animais, já capacita uma pessoa para ser uma boa médica veterinária ou tem mais alguma coisa que a pessoa precisa ter para ter tal status, esse status de boa médica veterinária? Você acha que só gostar de animais já capacita esse tipo essa pessoa? Não, é muito importante. É o primeiro passo, obviamente, para a medicina veterinária, se tornar um médico veterinário é gostar de animais. Mas gostar não é o suficiente, porque você de animais. Porque assim, você gosta, mas gostar não é o suficiente para você ver mais em situações, sim, são realmente horríveis de ver, que você fica muito triste e você se pergunta o porquê da humanidade fazer muitas coisas com serzinhos tão inocentes e só gostar não, assim, não é o suficiente. Tem que ter muito estômago para lidar com a área médica.
né, a área médica eu falo no geral, tá? Na medicina veterinária, na medicina humana, em tudo. Você tem que ter muito estômago para lidar com muitas situações. Não é à toa que a gente vê muitos cenários com síndrome de burnout, que é uma síndrome do trabalho, de exaustão, que causa suicídio. Veterinário está sempre em alta, infelizmente, por conta de muitas coisas que a gente vê. Casos de animal não tem condições de pagar pelo tratamento, a gente não tem o que fazer, então o animal sofre. Então, eu acho que só gostar não é o suficiente, precisa ter muito estômago para lidar. Então, tem que ter uma dedicação, né? Tem que ter uma dedicação, um empenho para poder seguir na área, né? E você falou Sim. sobre esses casos, né, de veterinários que acabam tendo algumas síndromes, né? Alguns acabam tendo até problemas mais sérios. Então, eu acho, na minha opinião, que o profissional de medicina veterinária, ele tem que ser mais valorizado, sabe? Eu acho que eu vejo mais ou menos nessa pegada. É, e o que você acha, Rafa? Vou fazer uma pergunta um pouco complexa, você tocou um pouco nesse assunto, sobre bons tratos e maus tratos dos animais. Você acha que o ser humano, nós, seres humanos, cuidamos bem dos animais que nós temos em casa? Nós estamos, de fato, preparados para termos animais em casa, para termos bichinhos de estimação em casa? Você acha que o ser humano, de uma maneira, não vou dizer de uma maneira geral, mas, assim, grande parte, você acha que está preparado para ter um animal em casa? Eu acho que sim, tá? Mas tem pessoas que não fazem na maldade, mas acabam entrando em questões de antropomorfismo, que é o quê? É quando você humaniza demais o animal. Geralmente as pessoas fazem achando que estão fazendo bem para ele, que estão cuidando, só que tem um excesso muito grande que acaba humanizando demais o animal e isso faz com que ele perca os instintos dele e se torne um animal depressivo. Isso coisas tipo de excesso de mimo, sabe? Ai, uma cama luxuosa, roupinhas luxuosas, excessos, sabe? É como Mas se esse eu estivesse acho que tratando o animal como uma eterna criança, né? É como se estivesse tratando como um eterno exatamente bebê. acaba perdendo o instinto. Mas Entendo. de maneira geral, eu acho que sim, estamos preparados para ter animais, as pessoas, cada dia que passa, estão mais conscientes. A parcela de pessoas que têm animais em casa não são as mesmas das que maltratam animais na rua. É claro que a gente tem maus tratos de animais em casa, mas eu acho que, no geral, sim, a população está preparada e consciente, né? Esses, esses casos de maus tratos aos Só também animais. Pode falar, por favor. Natal chegando e animal não é presente, tá, gente? Animal é uma vida. Não dê animais de presente para o seu filho se você não for se comprometer com aquele animal, tá? Um animal, por exemplo, um cachorro dura média de 15 anos. Então, quando você vai comprar ou adotar um cachorro, você tem que ter a consciência de que aquele animal ele 15 anos com você. Então, são 15 anos de dedicação. Você tem que estar ciente que você vai ter gasto com veterinário, com alimentação, que você precisa de tempo para brincar e dar atenção, porque só alimentar não é o suficiente, né? A gente tem que dar atenção. O animal precisa de atenção, precisa se exercitar. Então, animal não é presente, tá, galera? Vamos ter essa consciência. Fica a dica, né, gente? Eu acho que quem quer ter um animal, né? Quem quer ter um animalzinho de estimação, vai em algum lugar e adota, né? É a maneira mais Sim. fácil, né, de ter. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, um centro de zoonoses, né? A gente tem diversos pontos de adoção de animais, né? A Várias pessoa às vezes pode pagar. Pode falar. Não, tem várias ONGs também específicas de gatinhos e de cachorros. Inclusive, eu faço trabalho voluntário na Catland. A Catland tem mais de 300 gatos para adoção e tem todo o cuidado. Lá você já pega o animal crado, você já sabe toda a ficha técnica dele, se ele tem algum problema de saúde. Então, assim, é ótimo.
E você já vem com o animal, assim, com estado de saúde bom, já castrado, só para cuidar. Claro que a adoção por ONG, ela tem os seus pré-requisitos, né? A ONG vai até sua casa, no caso, para ver se você tem telinha, porque a gente não doa o gato se ela não é telada, porque assim, dá muito trabalho e é um dinheiro gasto você investir naquele animal, tratar para depois fugir porque não tem telinha. Gente, gato é para criar em casa, é um animal doméstico, não é para dar voltinha na rua. As voltas na rua podem causar doenças virais nos seus gatinhos. E se você tem mais de um em casa e um pega uma doença viral, ele acaba passando para os outros. E muitas ainda não têm cura, só tratamento. Então, tem todo um protocolo para você adotar. Mas é importante, assim, é muito bom, faz muito bem adotar. Adotar é maravilhoso. Ah, isso é muito bom, gente. Essa parte dos gatos, assim, passeando na rua, eu confesso que eu não sabia disso, estou aprendendo agora com você, né? Mas fica aí a dica, então, pro pessoal, quem quiser adotar, é só pesquisar algumas ONGs que fazem esse tipo de trabalho, né, de adoção de animais, e aí adotar, gente, é super bacana. Quem pode, claro, quem pode tem condições de adotar, a gente até aconselha a adotar, porque é uma companhia, faz bem, né, é uma coisa muito bacana. E, ô Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum grande obstáculo que você precisou enfrentar no seu curso até agora? Se sim, qual foi esse obstáculo? Como eu disse no começo, eu tenho problema com cálculo, né? E eu comecei o curso de medicina veterinária toda inocente, é biológicas, não vai ter cálculo, mas toda matéria praticamente tem cálculo. Então foi um grande obstáculo. Foram os cálculos nas matérias. A gente tem cálculo em nutrição, a gente tem cálculo em reprodução, a gente tem cálculo em várias matérias. Só vamos repetir então a pergunta aqui da Nani Valentini, Uhum. tá? Qual o seu objetivo principal na área profissional depois de formada e por quê? Eu pretendo ir para a área de nutrição animal. É uma área que eu gosto bastante, que eu me identifiquei muito no curso. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria e tinha colocado na cabeça que eu ia trabalhar com animais silvestres ou com equinos. Cheguei a fazer estágio na área de equinos, né? Trabalhei um tempinho com a tropa de choque, com a cavalaria. Realmente me Olha, apaixonei por equinos, mas estudando nutrição animal eu me apaixonei, assim, é uma área que eu gosto muito, é uma área que vem crescendo muito na medicina veterinária e que ela é muito importante, até mesmo para animais com problemas de saúde específicos, desenvolver rações medicamentosas, enfim, é uma área que me interessa muito. é muito legal, gente. Espero que você consiga chegar nesse objetivo, né? O que eu desejo é que eu torço por isso. Rafa, Obrigada. vamos Oi. falar, vamos falar agora sobre o Pantanal, né? Que é um dos temas da nossa conversa de hoje. Eu queria perguntar para você como que você tem acompanhado as notícias dos incêndios, né? Eu cheguei a ler uma notícia que aqui na Folha de São Paulo que o Pantanal tem o pior outubro de queimadas da história e o fogo cresceu 121%. Como que você tem acompanhado as notícias das queimadas no Pantanal? Eu costumo ver pelo site do governo mato-grossense, né? Pelo governo do Mato Grosso. Então lá está sempre atualizando e também procuro outras fontes e procuro me informar com colegas da área também, né? Não só veterinários, mas biólogos, né? Biólogos que, inclusive biólogos atuam mais ainda em questão de fauna e flora. Então, eu tenho muitos colegas biólogos e veterinários já formados, então a gente tem essa troca de conhecimento. Vocês vão trocando essas informações e aí vocês debatem entre si sobre o que está acontecendo lá, é isso? Isso. Tá certo. E para você, quem sai mais prejudicado nessa história? Os animais, a população que vive lá, a população indígena, a população da região? Quem sai mais perdendo? Quem sai mais prejudicado nessa história, na sua opinião? Eu acho que é uma reação em cadeia onde todos se prejudicam. A gente tem aí os animais que morrem de maneira direta, né, queimados, mas esse fogo prejudica o solo. Assim, vamos lá. A gente tem a escassez de alimento, então os animais morrem de maneira direta e indireta. Animais morrem queimados,
existem animais que estão em lugares que já foram queimados e agora eles passam por escassez de alimento porque as presas, suas caças morreram. Alguns animais se prejudicam, a gente teve muitas onças que queimaram as patas e chegaram nos tendões, então elas já não têm mais as suas presas para atacar, então elas não conseguem mais caçar. Então, os animais, obviamente, são os mais prejudicados, só que o fogo e o calor, eles chegam em regiões próximas. O que acontece é que, assim, esse calor e o fogo, como que eu posso dizer? A fumaça, A fumaça... ela contribui para o efeito estufa, para o aquecimento global e para problemas respiratórios em humanos que moram próximo e pode causar asfixia em animais também que estão ali na região. Então, assim, é uma reação em cadeia, todos saem prejudicados. Ou seja, O ambiente, não é só... não é Pode só falar. os animais, são os animais, os seres humanos e o meio ambiente. Tudo E sai também não é prejudicado. só um problema local, né? Não é só um problema que fica restrito à região do Pantanal, à região do Mato Grosso, né? Sim. Atinge, de certa forma, seja indiretamente, diretamente, podemos dizer, todo o mundo, né? Atinge muito isso. Sim. Pois E é muito gente. triste para o nosso bioma, né? Mas... Acaba que todo mundo leva a pior nessa história. E a gente sabe que muitos animais estão morrendo por conta desses incêndios, né? Como que você vê que os profissionais da medicina veterinária, que os profissionais dessa área tão importante, estão se envolvendo no resgate e no tratamento desses animais que sofrem com isso, como, por exemplo, você falou das onças, né, que estão com as patas machucadas, muitos animais sofrendo, muitos até morrem carbonizados. Como que você vê a atuação desses profissionais da medicina veterinária nos incêndios? Então, está sendo feito um trabalho incrível e muito importante, né, do CRMV com ONGs parceiras, né, já abriram para arrecadação de fundos, né, tanto em dinheiro quanto em insumos que são usados, né, para o resgate. Então, assim, tem basicamente duas formas. Tem animais que precisam ser resgatados para reabilitação. O que acontece? Quando a gente pega para resgatar um animal, para reabilitar, existe a possibilidade dele se recuperar 100% e voltar para a natureza, mas também pode ser que ele não consiga voltar para a natureza. E aí a gente aciona os órgãos ambientais para ver como proceder, se ele vai para algum zoológico, se ele vai para algum santuário, qual é o destino dele, porque também não é em qualquer lugar que pode ficar, entendeu? Não é qualquer zoológico que está preparado para receber aquele tipo de animal, então tem todo um estudo por trás. Os animais que tem animais que estão bem e que estão em zonas já queimadas. O que acontece? Nas zonas já queimadas, muitos animais estão passando por escassez de alimentos. Então, os voluntários, né, dessas ONGs parceiras vão até esse local e levam alimento para esses animais. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Recolher os animais machucados, tratar, tentar reabilitar para que ele volte para o meio ambiente. Se ele tem condições, a gente faz a devolução. Se não tem condições, aciona os órgãos ambientais para ver as prefeituras, para ver qual é o ambiente adequado para que ele possa viver. Tá certo. E eu vou te fazer uma pergunta agora, até uma questão até um pouco jurídica, mas para saber a sua opinião. Rafa, segundo a lei brasileira, a pena para quem provocar incêndios em matas e florestas, no caso de não haver intenção, né, o incêndio não intencional, é a detenção de 6 meses a 1 ano mais multa. No caso de crime intencional, aquele que foi comprovada a culpa no cartório, né, digamos assim, a intenção de provocar esse incêndio, a pena aumenta para de 2 a 4 anos de prisão mais multa. E há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que aumenta a pena para até 6 anos de cadeia. Nesse caso, eu te pergunto, você acha que as penas para quem comete esse tipo de crime, os incêndios, né, os incêndios florestais, essas penas são brandas? Elas são brandas demais? Elas deveriam ser mais pesadas? Com certeza. E não só nessa parte, tá?
todas as penalidades em relação ao meio ambiente. Todas. Tráfico de animais, as queimadas, tudo é muito brando, o que acaba facilitando para que a gente ainda tenha tráfico, o que acaba facilitando para que, no caso de incêndio que é intencional, a gente sabe que boa parte é do agronegócio, então acaba incentivando que as pessoas continuem fazendo porque as penas são brandas. Então é como se fosse um incentivo, então com certeza deveria aumentar a pena. Eu acho que, assim, é realmente muito, muito brando. E até, adicionando a pergunta, você acha que 6 anos já é uma boa pena ou deveria ser mais, no caso? Eu acho que deveria ser mais. Deveria ser mais porque a gente tem a questão que é prejudicial a curto prazo e a longo prazo mais ainda. Crime ambiental deveria ser levado muito mais a sério do que é levado. Isso, perfeito. Eu acho perfeita a sua opinião, né? Quando a gente provoca um crime ambiental, no caso desses, os incêndios florestais, a gente prejudica não só a floresta. Tem gente que acha que, vou acender uma fogueira, né? De repente, né? Alguns incêndios florestais são causados por essas fogueiras, para alguns inofensivas, mas que acabam prejudicando não só as florestas, mas como também qualquer ser vivo que tenha em volta, incluindo os humanos, né? Incluindo os seres humanos. Então, a pena realmente aqui no Brasil deixa a desejar, uma pena muito branda e abre margem também para criminalidade. Nesse ponto, eu concordo plenamente com você. E o que você tem a dizer para os profissionais que estão envolvidos nesse combate aos incêndios, que estão envolvidos nesse cuidado com os animais que estão por lá? O que você tem a dizer a esses profissionais nesse momento tão importante? Eu agradeço, né? Acho que gratidão por eles terem tirado esse tempo para se voluntariar, né? E estar lá correndo riscos, porque querendo ou não, você lidar com animais selvagens, você corre risco de vida, você está ali em região de fogo. Então, eu só agradeço pela disposição deles em salvar o meio ambiente e a vida animal. É muito importante e é muito bom que a gente saiba que tem pessoas que se importam com a nossa fauna e flora, com o nosso bioma, com a nossa diversidade. Exatamente. Acho que nesse momento a gente tem que bater palmas, né? Pro Exatamente. pessoal que está ajudando aí no combate desse incêndio. Tem muita A gente gente está em participando. época de pandemia, né, também. Então, eles estão se arriscando também em pandemia, né, correndo risco de contrair Covid, mas estão lá ajudando. Exatamente, né? Então, nesse caso, eles ainda estão se arriscando em dobro, né? Eles ainda Sim. estão se arriscando em dobro, um perigo muito maior, e a gente tem que valorizar esse pessoal que está aí, né? Muita gente participando aqui da nossa conversa. A Maria Taide dizendo: se as leis fossem colocadas em prática, seria outro mundo. É de concordar, né, Rafa? Com certeza. E a Débora também participando. Os animais nem sabem, só um pouquinho, os animais nem sabem o que está acontecendo e de repente eles se veem em outro habitat. É bem isso, Débora, é bem isso que acontece. Chegou mais uma pergunta aqui, né? A Nani Valentini está perguntando, mas a Anne também perguntou isso na nossa live passada, né? Que acabou tendo um problema aqui na minha imagem, mas a gente vai fazer essa pergunta aqui também. Como que a gente pode ajudar aos animais, né, ajudados pelas queimadas? Como a gente pode fazer para colaborar para essa ajuda? A gente pode doar para as ONGs parceiras, tá? Eu vou deixar o nome com você, a lista de todas as ONGs parceiras, eu vou postar no meu Instagram, você pode postar no seu, mas eu já deixo aqui que a maior organização que está lá é a Ampara Animal. Então você pode entrar no site da Ampara Animal e fazer sua contribuição em dinheiro para que eles consigam comprar insumos e o que é necessário para atuar nos incêndios. Vou te fazer uma pergunta agora, importante. O que é a medicina veterinária para você? Qual é a importância, qual o significado e a importância da medicina veterinária?
A medicina veterinária, para mim, ela é saúde única, né? O veterinário, ele cuida da vida humana, para quem não sabe, ele cuida do meio ambiente, ele cuida dos animais. A gente tem um sistema único de saúde na qual o veterinário está presente. Então, o veterinário, para mim, é vida, porque a gente lida com todos os tipos de vida, né? A gente cuida de todo tipo de vida. Para quem não sabe, a gente atua com doenças de zoonoses, que são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. O laticínio que está na sua mesa, aquela carne que está na sua mesa, o embutido, são todos inspecionados por médicos veterinários. Uma comida não vai para sua mesa sem antes ser inspecionada por um veterinário. A gente cuida do meio ambiente, tá? A gente tem estudos ambientais e a gente cuida da vida animal. Então, ser veterinário é cuidar de vidas, todas as vidas. Esse é o principal significado, a principal importância, né? A gente está cuidando de seres vivos, né? Isso. Vocês, no caso, né? Vocês estão cuidando de seres vivos. Então, acho que um significado maior, acho que é um prazer maior, digamos assim, de cuidar de seres vivos nesse caso, não é isso? Exatamente. Tá certo. Rafa, te fazer as 2 últimas perguntas que eu faço para todos os meus convidados, para todos os convidados que participam aqui do Conversa Franca, né? Essa é a 6ª live que a gente está fazendo aqui do projeto. E eu gostaria de fazer 2 últimas perguntas para você. A primeira é o seguinte: quais são os próximos planos de Rafaela Carolina para o futuro? Primeiro me formar, né? E eu pretendo, assim que me formar, fazer trabalho voluntário na África do Sul com animais, né? Então, assim, o meu foco é assim, acabou a faculdade, intercâmbio para a África do Sul para cuidar de animais selvagens, né? Doar um pouco do meu tempo e do meu conhecimento. E investir na área de nutrição animal, é o meu grande sonho, assim. Muito bem. E olha, são sonhos altos e são objetivos altos e, claro, desejar que alcance, né? Desejar que você alcance os seus objetivos. E a última pergunta, Obrigada. a última pergunta que eu faço para todos os convidados: defina a cidadã Rafaela Carolina. Ai, que difícil. Eu me considero uma pessoa muito empática, amorosa e cuidadosa. Eu acho que meus amigos que estão aqui concordam comigo. Eu sempre me preocupo muito e eu cuido das pessoas, dos animais, e eu tenho uma preocupação muito grande com o próximo. Então eu acho que a Rafaela, ela é muito empática. A empatia é a palavra que define você, é a palavra que define a Rafaela Carolina. Acredito que sim. Muito bem. Concluímos então, senhoras e senhores, a nossa conversa com a estudante futura médica veterinária Rafaela Carolina, aproveitando para desejar todo o sucesso para você, para desejar tudo de bom, que seus objetivos sejam alcançados, que você possa fazer esse intercâmbio na África do Sul, que você possa seguir na medicina veterinária e com certeza ser um dos grandes nomes dessa profissão tão linda que a gente acompanha. Rafa, obrigado por ter participado. Obrigada a você. E eu queria agradecer aos meus amigos e familiares que estão aqui na live, que eu estou vendo que todo mundo concordou aqui, que eu sou empática. E obrigada. Obrigada, gente. Obrigado a todo mundo também que participou. Rafa, para a gente terminar, suas redes sociais, você está no Instagram, Rafaela Vett, é isso? Isso, Rafaela Vett, Rafaela com PH. Tá certo. Então, Rafa, mais uma vez, obrigado, um grande beijo para você, todo sucesso do mundo. Para você também, Gabriel. Obrigada e muito sucesso nas suas lives e no seu programa de segunda, né? Nesse bate-papo super legal que você faz toda segunda-feira. Muito obrigado a todos, um grande abraço para você. Semana que vem tem mais live do Conversa Franca. Um grande abraço, boa segunda-feira e a gente se vê na próxima conversa. Tchau, gente.
Tchau, tchau, pessoal. A Mari pediu um sorriso. Opa, está aí, ó, registrado. Tchau, pessoal.